Sou Carlos Corrêa. Essa é mais um estudo semanal aqui da língua chinesa, que acontece sempre quarta-feira, toda quarta-feira, 20 horas, 8 horas da noite. Esse estudo ele fica gravado sempre no IGTV aqui da página, ou lá no canal também no YouTube. Só procurar lá depois, né? Acho que é isso, né? Minha parte. Agradecer a presença de vocês aí, agradecer a presença da Carolina também. E vamos aí. Ok, eu queria fazer uns agradecimentos também. Eu agradeço ao professor Simson Roque, de Singapura, é o nosso mestre Sim, e os nossos tradutores, o Chen Ken Lin e a Lúcia Helena Nobre Souza, e os grupos do mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que também sempre deram todo apoio para esse nosso projeto. Então, agradeço a todos. Agradeço a todos vocês que estão ouvindo, e o Carlos. De nada. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu vou botar aqui na. Algumas coisas mudaram aqui, né? Pra gente Só um pouquinho antes de começar, gerenciar a Carlos, live, grande né? trabalho. Então, Só um pouquinho antes de começar. O Fausto falou, grande trabalho de vocês. Sempre vejo no dia seguinte porque tenho aula também de chinês neste horário. Abraços. Ok, Fausto. Boa aula para você. maravilha. Só. Opa. É, vamos lá. Muito obrigado, professor Fausto. Boa aula, né? Bom trabalho. Vamos lá, então, gente. A nossa primeira frase de hoje, então. Vamos lá. Confúcio disse: dê-me mais poucos anos para aprender a idade de 50, e será improvável que eu cometa grandes erros. Aí, entre parênteses, ou me dê mais poucos anos em que eu pudesse estudar as mutações. Carlos, dá para entender, mas a sua voz está falhando um pouquinho. Vamos ver se melhora ao longo da live. A Só sua também está falhando esclarecendo, quando aqui. tem alguma... Ah, é? Tá. Uhum. Bom, vamos ver se a gente consegue. Qualquer coisa avisa que daí a gente repete, né? Quando tem entre parênteses, assim, no meio da frase, é porque essas frases coletadas, a gente coletou de vários livros, e alguns traduziam de certa forma e outros de outra. Então, às vezes, um livro traduziu de uma forma aqui e outro traduziu dessa forma que está entre parênteses. Aí, só para explicar por que está dessa forma. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase, o mestre Sim fala que a tradução é mais ou menos essa, né? Tá mais ou menos correta. Mas por que o Confúcio pede mais anos para depois dos 50 ele poder aprender as mutações, né? As mutações é o livro das mutações que seria o I Ching, né? Na época em que Confúcio disse esta frase, ele ainda não tinha 50 anos. Aí ele fez essa matemática. Quando eu já tiver 50 anos, aí eu vou aprender o I Ching. E aí é improvável que eu cometa grandes erros. Isso significa que aprender o I Ching antes dos 50 anos, com certeza vai te fazer cometer grandes erros. Por exemplo, com 18 anos você consegue tirar licença para dirigir. Por isso que os jovens falam: daqui a pouco eu já vou ter 18, já vou poder dirigir. Só aí eu vou poder aprender a controlar o carro sem passar por cima das pessoas.
Passar o carro por cima das pessoas seria um grande erro. Então, você não pode deixar uma criança de 10 anos, por exemplo, dirigir, pois você daria a esta criança a possibilidade de ela cometer um erro muito grande. Este é o significado desta frase do Confúcio. Ou seja, antes dos 50, se você aprender o I Ching e agir com base naquilo que você acha que entendeu do I Ching, você vai cometer grandes erros, porque você não está maduro o suficiente. Para aprender o I Ching, tem que ser muito maduro. Naquela época, para realmente compreender os princípios do I Ching, tinha que ter pelo menos uns 50 anos. Uma pessoa que ainda não está madura não pode compreender este livro, porque o I Ching está pleno de sabedoria. Ele trata de um princípio do céu e da terra. Há muitos princípios de natureza humana ali dentro. Outro exemplo. Qual a idade mais adequada para se namorar? Você pode deixar uma criança de 10 anos namorar? Não. Então essa criança de 10 anos vai pensar: tomara que eu tenha mais 6 anos para poder namorar, e aí não vou cometer grandes erros. Então, se com 16 anos já dá para namorar, qual a idade mais adequada para casar? É muito difícil de responder essa pergunta, porque não são apenas números, não é apenas a idade, e sim o nível de maturidade dessa cultura e dessa pessoa. Ou seja, não significa dizer que depois dos 50 anos toda pessoa já tem maturidade. Mas naquela época de Confúcio, uma pessoa de 50 anos era considerada uma pessoa já muito madura. Você pode deixar um jovem de 16 anos se tornar juiz? Como é que ele vai entender o que aquelas pessoas estão depondo ali? Como ele vai entender o que elas estão falando? Para conseguir um diploma de medicina, talvez você já tenha 30, 40 anos. Mas em Singapura, com 20 e poucos anos, uma pessoa já se torna médico. Você consegue acreditar neste profissional? Muito difícil, não é? Hoje, há médicos bem jovens, pois muitas doenças não são realmente curadas pelos médicos, e sim pela tecnologia. Na cultura da atual sociedade, cada vez mais cedo, as pessoas podem realizar mais coisas devido às descobertas científicas. Por isso, há pessoas que ainda não amadureceram, mas já são considerados profissionais. Por exemplo, ao perguntar a uma professora muito jovem e imatura sobre o que ela ensina a seus alunos, ela respondeu ao mestre sim. Eu não sei ensinar as crianças a se tornarem boas pessoas, mas eu posso ensiná-las a se tornarem más pessoas. Bom, o meu comentário sobre essa frase, relacionando com a explicação do mestre sim, é que quanto mais idade tem uma pessoa, mais possibilidades ela já teve de aprender coisas novas, né? De experimentar, de vivenciar coisas diferentes, de compreender o mundo e as pessoas de diferentes formas. Não convém comparar as pessoas jovens com as pessoas mais velhas, porque cada uma tem as suas próprias habilidades, os seus próprios desafios. No entanto, a sabedoria de uma pessoa, quando mais velha, tende a ser mais madura do que a sabedoria que esta mesma pessoa tinha quando ela era mais jovem. Eu acredito que era neste sentido que o Confúcio queria dizer. Por exemplo, eu não posso me comparar a uma pessoa de 15 anos ou me comparar com uma pessoa de 50 anos, porque não faz sentido usar apenas o critério da idade para comparar duas pessoas com histórias de vida diferentes. Mas eu posso me comparar a mim mesma agora e quando eu tinha 15 anos. Hoje eu me considero mais sábia, mais madura do que quando eu tinha 15 anos.
Da mesma forma que, aos 50 anos, eu imagino que eu vá ser bem mais sábia, bem mais madura do que eu sou hoje. Então, eu já terei passado por muitos aprendizados. Então, neste sentido, é possível que uma pessoa cometa menos erros ao ler o I Ching se ela tiver uma idade superior aos 50 anos. Minha explicação vai até aqui, Carlos. Meu comentário, quer dizer. Ok. É que pra mim aqui tá travando assim muito. Ah, Super é? travando. É. Deu para entender alguma coisa ou não? Alguma coisa deu pra entender, mas assim, travou bastante mesmo. Então, eu, Hum, na verdade, eu tô meio perdido. Então, eu vou fazer o meu comentário dessa frase. E hoje, então, né, vamos destacar aqui, fazer meu destaque. Então, a gente tem aqui a frase geral aqui, né, toda. Aí eu queria hoje, né, falar um pouquinho desse aqui, ó. Deixa. Esse daqui. Esse aqui é o aprender. Geralmente traduz por aprender, estudar. E esse aqui que está do lado é o I. É o I das mutações. Aí. Só tá o I aqui, né? O Jin não tá, só o I. Então tá o Shui aqui. Eu vou falar desse aqui um pouquinho hoje. Porque ele tá em todas as frases que a gente estão programadas para hoje. Então, vamos ver o que ele tem pra gente aqui, o geralzinho, né? Então, ele sozinho, ó, hoje em dia, ele tem essa carinha aqui, né? Eu não estou falando na pronúncia super corretíssima. Aí vocês verem, né? Quem já estuda chinês, essas coisas, já sabe. Então, o que o Xue tem pra gente aí? Então, esse significado, mais ou menos, né? De mãos descendo através da mente coberta para ensinar, né? Aprender, estudar. Então, essa é mais ou menos aí um tal de um consenso aí. Esse descendo aqui que é uma coisa assim para a gente discutir, né? Então, vamos ver o que tem aqui nesse daqui, nesse juzinho aqui e nesse mizinho aqui. Vamos ver o que eles têm. Então, a gente vem aqui no juzinho. Opa, hoje está travando tudo, tá travando a internet, o computador, tudo. Então, o juzinho, vamos que ver ele... se. Oi? Eu ia falar que vamos ver se na gravação vai ficar travado, porque às vezes aqui trava e na hora que grava, ele grava certo. Então, Sim. fica sendo uma live, meio que uma live teste, né? Uhum. Eu tô nessa esperança aí. Então, aqui ó, no juzinho aí, a Tá gente bom. tem ó, duas mãos baixadas. Ou será abaixadas, né? Tem tanta diferença assim de baixar e abaixar, como tem no aonde e onde? Não sei, vamos lá. Então, aqui duas mãos baixadas, inversão de com. Então, são o movimento das mãos aqui e tal. Vamos ver o com. Olha lá o com. Então, está aqui ele sozinho. Muito bem. O que ele tem? Mão esquerda e mão direita, juntas em gesto de respeito. Respeito. Então, essas mãos aí, elas não estão agindo de qualquer modo. Destaque para essa palavrinha aqui, né? Respeito. Muito bem. Então, isso aqui são formas, assim, bem elementares em relação ao que é usado no chinês hoje, tá? Quem sabe, por exemplo, a mão esquerda aqui, sabe que não é só isso aqui, é mais, né? Que o direita também não é nem esse aqui, né? O outro aí. Mas vamos lá. Aí, o que a gente tem aqui? Depois do com e das mãos que descem ali respeitosamente, então você tem o mi. Na onde que ela está
agindo, vamos dizer assim. Se é que é isso daí mesmo, né? Vamos tentar descobrir aí. Então aí a gente tem um mizinho aqui, né? Tem mi. O que é esse mi aí? Uma cobertura com beiradas. É um jeito assim, bem na raiz, vamos dizer assim. Uma cobertura com beiradas. Então podemos traduzir por cobrir, né? Uma cobertura, alguma coisa está cobrindo aí. Muito bem. Então a gente vai para o próximo. O próximo é que eu queria voltar no shui, né? Então a gente pegou só a parte de cima. A gente só pegou essa parte aqui até agora. Só essa partezinha de cima aqui. Não mexemos com essa parte de baixo, que é o Z. Então, isso daqui, gente, eu queria mostrar antes de chegar no Z, porque ele também é outra complexidade, né? Então, isso daqui, ó, só para vocês terem uma noção, né? Quem não... Mesmo que para quem estuda chinês e tudo mais, talvez não tenha tido contato com isso ainda. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse primeiro contato com alguém que está tendo esse primeiro contato. E quem não tem, né, já fica mais né, vamos dizer assim, discute com a gente aí, né, para ver se a gente está falando alguma abobrinha ou não. Então, esse aqui é o shui aqui, ó. Eu vou mostrar um pouquinho dele, como é que ele chega pra gente, porque ele nem sempre foi assim. Então a gente tem aqui ó, as formas mais antigas, tá vendo, gente? Essa daqui é, digamos assim, uma registro mais antigo. Pelo menos o que tem até agora por aí, a gente não descobriu nenhum mais antigo ainda. Não sei se é o mais antigo, porque tem esse, é uma forma, né? Não é assim um negócio linear, né? Quem veio primeiro depois veio depois, né? Pode ter surgido no mesmo tempo, na mesma época, em lugares diferentes. Estão vendo, gente? Então, vocês percebem a coberturinha aqui? Mas aqui não tem, ó. Mas aqui tem. Só que não tem ninguém na casinha aqui. Olha lá, ó. Cismar de pôr alguém na casinha, lá. Há alguém aqui na casinha. E cismar de pôr outra coisa aqui, ó. Esse aqui é o pu. Esse aqui ele vai no... Traduz por ensino, mas geralmente por ensino, ensinar. Aí tem outra forma, tá vendo, gente? Outra formazinha aí, né? Chegando mais perto aí do que a gente conhece mais ou menos pelo shui hoje. Estão percebendo? Então, olha lá, já cismar de colocar alguém dentro da casinha ali já. E aqui já não tem o pu, né? Então, a gente tem aqui mais formas, né? Ao longo dos séculos, milênios, tá, gente? Essas mudanças aí não são do né, hoje e amanhã, depois os caras já estão escrevendo de outro jeito, não, tá? É séculos para ter uma mudança, assim, super, tá? Vocês percebem que, olha esse daqui de baixo, ó, a gente ainda não tá mexendo com ele ainda, a gente só essa partinha de cima aqui, ó. Um jeitinho diferente já, tá vendo lá? De novo, a parte de cima de novo. Vocês têm o elemento Yao, que a gente não falou ainda, que está no meio aqui. Então, até a gente chegar, olha lá, quase chegando. Vocês percebem como que o negócio foi mudando? Sim, exatamente. A gente já vai chegar nessa parte aí. Então, vocês percebem aqui, gente, né, o fiozinho, a parte de cima que a gente estava mexendo, as mãos, aqui ó, a cobertura da casinha, o pu aqui que não tem hoje em dia, mas tinha, quer dizer, até um certo tempo não teve, depois teve, passou a não ter de novo. Olha outra aqui, ó. Então, basicamente, o que a gente falou até agora são essa beiradinha aqui
e essa outra aqui, são as mãos, e esse coberturinho aqui, que é o Mi que a gente falou. Muito bem. Então, dá para perceber aí como é que ele vai ganhando essa forma que tem hoje. Olha aqui, ó. Aqui ele já está mais parecido. Só que tem esse elemento aqui, ó. Pu. Esse aqui é um tanto polêmico, né? Eu diria. Mas ele não está constando atualmente. Olha lá, ó, como é que é. Chegando mais perto agora do que a gente tem atualmente. Então vocês vão percebendo a diferença. Aí esse aqui é o padrão. Nem é esse, né? Assim, na China continental de hoje, né? Tem outro shui ainda, né? Que ele é mais diferente do que esse aí ainda. Mas a gente não vai chegar, a gente não vai mexer com aquilo lá, não. Então, esse é para vocês terem uma noção aí da mudança né, que vão sofrendo aí. Então, a gente mexeu só com esses dois aqui e comi aqui. Então, a gente vai mexer agora com esse do meio aqui, ó. Yau. Então, olha lá o yauzinho. Opa! Esse é o de hoje. Mais ou menos, né? Pelo menos um jeito de escrever. Aí, ó. O que ele tem? Movimento. Indica movimento. Movimento interativo. Cruzam uma unidade dos 8 trigramas, do Paguá. Então, quem manja aí de Jin, já entende aí o que a gente está falando. Muito bem. A ideia de movimento. Destaco aí o movimento. Aí, depois do Yao, então, chegando nele mais detalhadamente, a gente tem I, que não é o I das mutações, mas é outro I aí. Tá? Então, o que ele tem? Linhas, P, cortando esquerda e direita. Cegar. Então, elas indicam movimento também, porque tem o P ali ainda. A gente já viu o P em outro estudo aí, né? A gente está vendo de novo aqui. Então, uma linha em queda sugere movimento agora. Então, outra ideia de movimento que a gente o pessoal interpreta assim, né? Então, passando aí pelo P, então a gente vai agora, volta lá no Shui de novo. Aí a gente vai mexer com essa parte de baixo aqui agora. Esse daqui. Deixa eu dar um destaque a mais aqui. Essa daqui. Então, aqui o Tsuzinho. Opa! Olha lá. Muito bem. Esse é o sozinho. Então a gente reconhece fácil, né, que faz parte do outro. Isso não muda tanto sozinho. Então temos aqui uma criança. Pernas juntas, né? Criança quando nasce, juntinha, empacotada ali, o pessoal empacota a criança. Filha, filho, ovo, semente. Muito bem. Então, aí no caso do Tsu, então a gente tem também, ó, só para vocês terem uma noçãozinha. Tá vendo como que ele vai mudando também, ó? Vocês perceberem aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui. Tá vendo que, ó, aqui tem até cabelo, ó. Botar até um cabelinho. Então, temos aqui as outras, né? Vocês irem olhando aí, ó. Vendo como é que vai mudando, né? Ao longo dos séculos e milênios, tá? É mudança, assim, super lenta. Então, a gente tem mais um aqui. Opa! Tá vendo? Outra forma, outra escrita. Essas são as que a gente tem contato.
né? Fora as outras que a gente nem tem contato ainda. Então, vocês viram que o negócio não é único, né? E aqui chegando até mais ou menos o padrão mais ou menos estabelecido de hoje. Você tem um jeito, assim, esse é um jeito, assim, vamos dizer assim, digital de escrever, né? Tem aquele jeito cursivo do pessoal escrever, cada um escreve de um jeito que, de repente, você não entende o que está escrito. Então, muito bem. Passamos por tudo isso. Para retornar... Carlos, tem alguns comentários. Eu acho que você bem sobre esse assunto. Se você já finalizou, acho que dá para... Então, aqui para mim dar uma não está olhada. mostrando. Está tudo cortado. Se você puder dar um... Os comentários? A não ser que você falando para mim aí, corte também, porque não sei se eu vou conseguir entender. Tem alguns comentários. Você viu os comentários? Não vi. Consegue? Eu vi um, depois eu não vi mais. Bom, eu vou ler então. Só comentando, a parte do meio seria... É que tá o ideograma, teria que ver. E a O2, que seriam os hexagramas entre as mãos do mestre. Esse você viu. Acho que você comentou. Então, eu não entendi a pergunta agora, porque cortou tudo também. Eu acho que... Não sei como é que eu vou fazer agora. Eu posso responder depois, gente. Depois que publicar a live, aí nos comentários eu posso responder. Depois de eu assistir se você puder ler as perguntas só para registrar, daí eu... Sim, esse PDV 5501 colocou 2 ideogramas, mas é que eu não sei quais são os ideogramas. Mas enfim, eu vou salvar e depois eu te passo. E daí, História da Ásia comentou: não sou da área linguística e adoro aprender com vocês. Mas fiquei encantado de saber que o z denota tanto o aprendiz quanto o mestre. Carlos? Eu não sei se cortou tudo que você falou aí agora. Agora eu escutei. Tá. Bom, eu vou... A cultura chinesa falou que foi isso, que o comentário dele você já respondeu. Sim. Eu vou salvar e qualquer coisa daí na próxima semana, aí mando para ele, mando para o Carlos e na próxima semana daí a gente responde certinho. Muito obrigado. Ok. Vamos em frente. Bom, então, só para concluir, então, essa tentativa de um raciocínio. Então, aqui, ó, o Mi, esse Mi aqui, então, né, essa cobertura aqui, vamos dizer assim que, de uma forma elementar, digamos assim, opa, travou ali, indica um local, daria a ideia de um local de ensino, digamos assim. E aqui, o Yao, daria aqui a ideia assim de atividade de ensino. Então, o local e a atividade do ensino. Então, os dois indicando o ensino, o local e a atividade do ensino acontecendo. Então, assim, no básico do basicão mesmo, talvez a gente possa chegar numa interpretação dessa, assim, né? Óbvio que ela não é definitiva, porque né, difícil, né? Então, só para tentar mostrar aqui, deixa eu ver se eu... Aqui. Então, de acordo com esse daqui, esse aqui é o mais elementar de todos. Seria, né? Então, só para... Opa! Deixa eu cometer aqui um erro. Opa! Aqui. Então, esse daqui seria o mais elementar aí, vamos dizer assim, e o de cima é o Yao e o Mi.
Aqui, na verdade, nem Yao, né? Aqui, I e o Mi. Então, nem tem a criança aqui ainda, né? Assim, não sei, né? É o que me parece por enquanto. Né? Vamos ver o que a gente, mais pra frente, o que a gente pode sacar dessa parada aí. Então, é isso que eu queria mostrar por enquanto. Então, acho que a gente pode passar para a próxima frase. Antes de passar para a próxima frase, só acho legal assim a gente fazer um exercício de ver como é que essa escrita, toda a construção da escrita do Xue, como é que isso daí se comunica com o comentário do Mestre Sim. Como é que vocês relacionam isso daí, né? Essa, assim, como é que vocês relacionam essas duas abordagens, vamos dizer assim, e compara sempre com a tradução que a gente apresenta aqui. Tipo, né, a gente mostra a tradução, o chinês e o comentário. Então, vocês façam eu acho legal fazer esse exercício, né, vamos dizer assim, né? Além do exercício prático também, né? Para a vida da gente e tudo mais. Então, vamos lá. Próxima frase. O mestre diz: aqueles que estudavam nos tempos antigos o faziam para aprimorar a si próprios. Aqueles que estudam nos tempos presentes o fazem para impressionar os outros. Bom, a explicação do Mestre Sim. O Mestre Sim diz que essa tradução está correta. As pessoas do passado aprendiam para sua própria elevação. As pessoas de hoje aprendem porque elas esperam, através desse conhecimento, obter glória dos outros, reconhecimento dos outros, e não para a elevação de si mesmas. Muitos universitários ficam felizes da vida quando recebem o diploma. Muita gente de sucesso recebe muitos elogios. Por isso, na sociedade, muita gente de sucesso não eleva realmente o seu caráter, porque o seu conhecimento recebe a glória e o reconhecimento do mundo. Aí eu fiz um comentário sobre essa frase, a explicação do Mestre Sim. De fato, esta educação do caráter não é algo formalmente e oficialmente inserido na educação da nossa sociedade, tal como é o conhecimento técnico, né, por exemplo. As escolas lidam com a educação de caráter como algo que já tenha que vir com os alunos, como algo que eles deveriam ter aprendido em casa. Mas nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes, esse tipo de educação de caráter fica faltando, principalmente nas sociedades ocidentais. Lembro que uma vez o mestre Sim falou mais ou menos assim: no Oriente, o buraco está do lado de fora, e no Ocidente, o buraco está do lado de dentro. Ou seja, os orientais têm uma cultura que tende a valorizar mais, digamos que a essência do que a aparência. Então, o buraco geralmente fica do lado de fora, enquanto que os ocidentais tendem a valorizar mais as aparências, e aí o buraco fica do lado de dentro. Então, relacionando isso com essa frase do Confúcio, parece que cada vez mais, principalmente no Ocidente, mas também no Oriente, existe uma tendência à supervalorização das aparências, né, daquilo que mostramos aos outros, em detrimento daquilo que realmente somos. E, de fato, muitas vezes não percebemos se estamos dedicando o nosso tempo de vida a fazer coisas que preenchem e que equilibram o nosso mundo interior, ou se estamos totalmente perdidos de nós mesmos,
tentando obter, a partir do outro, a aprovação e o reconhecimento que tanto precisamos para preencher o nosso buraco interior. Porém, ninguém além de nós mesmos é capaz de preencher esse nosso buraco, esse nosso vazio interior, efetivamente. Meu comentário vai até aqui. Eu não, falar a verdade, eu não entendi muita coisa, não. Então, Tudo bem, vamos acho ver. que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir conversar, né, com o que vocês estão falando aí, né? Então, Tá, mas o, diga. Agora que voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Carlos? Alô? Não, deu uma travada, agora voltou. Ah, tá. Bom, então, como hoje está travando demais, eu acho que a gente vai ter que. Opa! Travou de novo. Eu acho que a gente, felizmente, acho que vai ter que ficar nessas duas frases de hoje. Acho que a gente não vai conseguir Tá avançar. bom. Também já passaram 42 minutos também. Tudo bem. A gente vê se a gravação fica boa também, né? E daí as próximas ficam para amanhã, então. Para amanhã não, para semana que vem. Entendido. Só um Prefere assim? Você quer rapidinho fazer aqui algum pro comentário pessoal. sobre a frase? Não. Não entendi. Aqui tem uma questão. Talvez o Confúcio se referia aos sincretistas. Você sabe do que se trata isso, Carlos? Aí ele falou. Peraí. Aqui está um pouco travado. Bom, Carlos, tem que clicar na setinha para cima para poder visualizar os comentários. Tem uma setinha para cima aqui, tem que clicar nela para visualizar os comentários. Ah, perfeito. setinha. Ah, Isso. agora para mim está aparecendo. Ah, eles mudaram um monte de Muito coisa obrigada, aí. Eu vi que mudou. ECPDV. Ah, Né? Tá. Então você eu, lê. eu não estou acompanhando Leia em a. voz alta. Bom, eu vou ler então. Eu não sei nem Talvez o o que Confúcio falou. se referia aos... Leia em voz alta, Eu estou Carlos. me atrapalhando aqui com os comentários. Bom, eu vou ler. Talvez o Confúcio se referia aos sincretistas. Isso quem falou foi a cultura chinesa. Aí o História da Ásia respondeu, acho que sim. Aí o ECPDV falou, quando Confúcio usa a expressão antigamente, ele se refere aos seus antecessores. Para nós seria algo ainda mais antigo, antigo entre aspas. A História da Ásia falou, regiões ocidentais. Hum. Essa pergunta aí não vai dar para responder agora, não. Essa é embaçada. Essa aí é complicada, hein? Na questão dos antigos, do passado do Ku, né? Então, que é Ku e Jin. Né? O Jin seria o novo ali, o Ku seria os antigos. Então, os antigos aí realmente bem embaçado de dar uma resposta para vocês agora. Bem embaçado mesmo.
porque vocês falaram de região ocidental, sincretista, de antes, pessoal do passado e tal. Esse aí é bem assim, é uma discussão aí bem difícil de fazer alguma afirmação assim muito precisa, porque aí a gente já mexe aí com registro assim bem escasso, né? Bem coisa assim embaçada, vamos dizer assim, né? Então, exemplo, a própria dinastia Qin, pois é, mistura as religiões, sim. Então, aí que tá, né? O que se entende por religião agora? Porque daí a palavra embaçou pra gente já. Porque falar de religião chinesa já é redefinir o conceito que a gente tem de mais ou menos geral aí de religião, própria filosofia, por aí vai. Esse já é um problema. Então já é difícil para mim avançar nisso daí já. Outro problema também é assim, tal das regiões ocidentais, vamos dizer assim. Que assim, a própria dinastia Qin, os Qin, eles estão um estado ali que né, vamos dizer assim, ele está o pessoal chamava de bárbaro, né, considerados bárbaros e tudo mais. Então, independente disso, os caras já são, vamos dizer assim, talvez eles sejam estrangeiros já. Talvez exista a possibilidade, assim, os Qin, a dinastia Qin, sendo assim, uma dinastia já estrangeira na China, antes dos Mongol e antes dos Manchu. Então, é um negócio, assim, super bem complicado aí. Agora vocês me pegaram aí. Hoje não dá, acho que não dá para avançar tanto assim, né? Então, por exemplo, que o Confúcio está falando de os antigos. Muito se diz que ele está falando dos Zhou mesmo, né? Dos Zhou. Não, nem tanto dos Shan, dos Zhou. Esse aqui é um outro problema, vamos dizer assim. É bem complexo, professor Emiliano. Super complexo. Assim, eu tenho minhas próprias, vamos dizer assim, minhas próprias interpretação suspeita. Esse daí é um tema que vocês me pegaram agora, que é um negócio que faz tempo que eu tô querendo avançar nisso daí, principalmente esse caso dos Qin aí, da dinastia Qin. Essa daí é uma chave, vamos dizer assim, para mim, pelo menos no meu entender. Geralmente, por exemplo, quem separa de uma vez a origem das línguas, da língua chinesa e das línguas, né, as chamadas indo-europeias, né, e as cínicas, vamos dizer assim, o pessoal sempre trabalha com a separação assim absoluta entre elas, porque não tem registro. Porque não tem registro nenhum ainda de, sabe, o pessoal andou por aqui, foi para lá, e blá, 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 blá. Não tem essa. Então, mesmo os indo-europeias também já estão, vamos dizer assim, a gente já está mudando a interpretação de que você não tem uma invasão dos Arya na Índia, você tem uma expansão deles. Então já mudou o conceito aí de indo-europeia. Então, como é que fica o caso da China, por exemplo, os Qin? Então, os Qin, para mim, eles são, vamos dizer assim, um caso assim, a se estudar assim, com muito mais preocupação, né? Eu imagino eu, né? Então, porque essa divisão completa desses dois gigantes troncos linguísticos, esses cínicos, esses indo-europeias, isso daí é um playground pro pessoal aí dessa pegada que a gente chama aí de eurocêntrica. Então eles deitam e rolam com isso daí. Tipo, esse daí vamos dizer assim, é um meio super forte, assim, deles falar assim, ó, tem uma divisão, a China está fora. Né? A China está fora. E aí é um prato cheio para todo o exotismo que der para alimentar contra todo esse pessoal aí do leste asiático, vamos dizer assim. Então, agora vocês pegaram pesado comigo aí hoje.
Tem mais alguns comentários. Posso ler? Sim. Ó, vou ler. História da Ásia. Fiquei pensando que boa parte do que sabemos vem dos achados da caverna Mogal de Durhuan, do século XI para trás. Concordo com você. A história da Ásia de novo. Estou com vocês. Temos que pensar nisso. A cultura chinesa comentou. Correção. Talvez Confúcio estivesse se referindo à escola dos nomes, os sofistas, considerando que era a época das 100 escolas de pensamento, e essa era a escola que estudava por estudar. Aí a história da Ásia falou, concordo, cultura chinesa. E a cultura chinesa deu um ok e um sorrisinho. Então, esse daí é outro ponto, assim, super sensível também, para mim. Bem sensível mesmo, essa escola dos nomes. Seja Minjá, seja Mojá, seja todo esse pessoal aí chamado de sofista, ou a escola dos nomes, ou os lógicos, ou os moístas, ou os legalistas. Todos e os confucionistas. Geralmente o pessoal bota eles mais ou menos no mesmo saco, vamos dizer assim. O cara que usa a razão, e os taoístas lá, os caras que quer que se dane a razão. Tipo, não serve para nada. Só que essa interpretação aí, para mim, não funciona mais. Se funcionou algum dia, porque eu já nunca, eu sempre questionei isso daí. Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, esses novos confucionistas do século XX, Liang Xumin, Fan Yulan, principalmente o Mo Dong-san, hoje em dia o Tu Weimin, talvez, o Jiang Qin, talvez, esses caras aí, eles vão esculachar todo mundo, mano. Todo mundo que não é confuciano, eles vão esculachar, vai falar que é isso aí mesmo, os caras estudavam por estudar lá mesmo. Só que, no caso do Xunzi, por exemplo, no caso do Mozi e no caso do Consul, então, aí eu discordo um pouco de vocês. Eu diria que eu acho que o negócio é mais, sabe, a briga dos caras ali é mais, vamos dizer assim, tem uma grande disputa de terreno ali, eu acho. Penso assim, né, naqueles estados combatentes ali. Porque assim, a preocupação do Mozi, por exemplo, depois que você lê ele, você vê os estudos e tudo mais, você começa a falar assim, pô, concordo com certas coisas que ele falava, né? Porque assim, a situação era guerra total, né? O pessoal gosta de usar esse conceito agora não só para a Segunda Guerra Mundial, mas para outras guerras que aconteceram antes, né? Então, o caso dos estados combatentes, o pessoal está usando esse conceito hoje em dia de guerra total. Não sei se é super adequado. Mas assim, para a situação da época, você pegar o Zhuangzi, por exemplo, e ler ele de cabo a rabo, você fala, poxa vida, eu te entendo. Eu entendo por que você está criticando os confucionistas, por que você está super criticando os confucionistas, por que você está criticando os moístas, que são os principais, né? E tipo, aí você lê o Mêncio, por exemplo, o Xunzi. Nossa, você lê o Xunzi, ele super critica a própria tradição confucionista que veio antes dele. E ele é um confucionista super, mas ele desce a crítica na própria, vamos dizer assim, na própria escola que ele é enquadrado, sabe? Então o Zhuangzi também, ele é super assim, ele super desce a crítica na própria escola que ele é enquadrado, os taoístas, ele desce além nos taoístas mesmo, tipo, a figura do Lao Tse, por exemplo, no Zhuangzi, é assim, ele tira sarro, ele super tira sarro. Outros momentos, não. Outros momentos, ele tem crítica positiva e tem crítica negativa, sabe? Então, aí eu já fico um pouco um pé atrás, vamos dizer assim, né? Com esse pessoal aí, os moístas, os lógicos, eu acho que dá para acompanhar. O meu ponto de vista, vocês, assim,
percebeu o meu ponto de vista agora também, é tipo, né? Se você quiser continuar discordando, beleza. Mas assim, o meu ponto de vista, por exemplo, para a gente acompanhar um pouco a briga dos caras, eu acho legal, por exemplo, acompanhar dentro do Zhuangzi, tem o Zhuangzi e o Huishi. Então tem o Zhuangzi e o Huishi. O Zhuangzi defendendo aquele pensamento, vamos dizer assim, que a gente chama mais assim, de interrelacional hoje. E o Huishi defendendo mais ou menos um pensamento assim, que a gente chama hoje em dia aí de formal, lógica formal, ou é ou não é, uma coisa mais parecida com isso. E o Zhuangzi é o e não é, e não é, e não é, e sabe? Então, eu penso mais ou menos assim, hoje, assim, mais ou menos. Então, vocês podem perceber aí que eu estou discordando um pouco aqui já do Eduardo, que a gente fez a live na semana passada. Discordo um pouquinho da Júlia também, do próprio Matheus também, que a gente sempre discute também. A gente discorda um monte de coisa também. Então, aqui vocês me fizeram umas perguntas aí que eu abri um pouco a guarda agora e falei um pouco do meu ponto de vista sobre essas coisas aí. Então, é isso que eu tenho a dizer por enquanto. O que vocês... Eu não sei, não tô... Carlos, eu acho que tá estourando o tempo, só para dar tempo de fechar a live, porque às vezes se a live cai, daí não dá para salvar, né? Sim, Eduardo, muito né? bem. O episódio da alegria dos peixes. Sim, Eduardo. Pois é, aquela ali é uma passagem bem ilustrativa, né, do que eu tô querendo, do que eu tô querendo dizer aqui, né? Toda a discussão do pessoal lá naquelas épocas lá, né? Então, é meio que por aí, assim. Então, acho que vamos ficar por aqui, porque eu já me empolguei também daí, já. Nem sei se gravou, se travou, não. Não, tá tranquilo, deu pra escutar tudo, pelo menos pra mim. Maravilha. Deu pra escutar tudo. Então, gente, a gente vai ficando Chance. por aqui hoje. Ok, pessoal. Sim, Boa noite pra é vocês. isso aí, mano. Tranquilo. Quem falou? Ai, não consigo ver quem falou, mas alguém falou. Tranquilo, porque em nenhuma das minhas traduções achei comentário substancial sobre esse trecho. Aqui, a cultura Entendi. chinesa falou. Ok. Maravilha. A gente. Esse estudo aqui é o diálogo, né? Tipo, vocês me botaram uma questão aí, vamos aí, né? Então, maravilha. Vocês apresentar discordância na próxima aí. Vamos aí, gente. É nóis. Obrigadão, boa Tá, noite. joia. Boa noite, Valeu, gente. pessoal. Até a próxima. E esse é o meu tchau. E o tchau da Carolina também. E vamos encerrar. Ai, ai, ai. Onde que eu encerro agora? É que mudou, né? Algumas coisas. Veja Uhum. aí. Vamos Ah, tem um lá. xizinho, mas eu não Eu vou sei. apertar o xizinho. Sim, é isso. Tá. Tchau, gente.